nós vamos passar um pouquinho para vocês as formas de tratamento da infecção pelo HPV. Obviamente, eu não vou entrar muito no detalhe científico da coisa, porque não é a intenção. É só uma explanação geral. Obviamente que tudo na medicina não é que nem receita de bolo, que você tem uma fórmula, que você tem um acompanhamento escrito do que você vai fazer. Cada caso é um caso. Então, vamos lá. Então, nesses dias todos já deve ter sido muito bem explanado que o papilomavírus humano, o HPV, existem mais de 100 tipos descritos na literatura, sendo que 30 tipos deles habitam a região genital, anogenital. E cerca de 15, eles têm um potencial de câncer, potencial oncogênico. Então, presente naquela região genital, existe o risco, se não acompanhado e se não tratado, de evoluir principalmente para o câncer de colo uterino, sendo que o câncer de colo uterino é a segunda neoplasia, o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras. Os principais vírus que são provocadores do câncer são os tipos 16 e 18, e os ocasionadores dos condilomas, as verrugas genitais, os 6 e o 11. Os tipos que realmente preocupam são esses daqui, o 16 e o 18. Bom, então, só para ilustrar, onde o HPV costuma habitar a região genital feminina, que nós chamamos de trato genital inferior. Aqui, a vulva, essa região que normalmente o leigo chama de vagina, na verdade, essa região é a vulva, que é a entrada da vagina. O canal que é descrito é a vagina, e aqui, essa região é o colo do útero. Aqui já é o corpo do útero, trompa, ovário. Onde o HPV tem predileção, o local onde ele costuma fazer o estrago é no colo do útero. Então, aqui eu queria que o meu colega lá na frente mostrasse como é que a doença se manifesta pela presença do HPV. Pode seguir para mim, clicando. O HPV é essa partícula aqui, ele penetra a célula por meio da relação sexual. Isso daqui é o DNA do vírus entrando na célula. A partir dessa entrada aqui, o HPV acaba se integrando ao DNA da célula do hospedeiro e, em consequência dessa penetração do DNA, ocorre a transformação dessas células. E esse aqui é o epitélio, e essas células transformadas, aqui você tem praticamente um pré-câncer. A partir desse momento em que você não diagnosticou ou não tratou aquele tipo de doença, isto pode evoluir para um carcinoma, para um câncer. Então, novamente, para ilustrar, aqui é a vulva, o canal vaginal e o colo uterino. Esse filminho que vocês viram é a penetração do HPV na região genital, em qualquer ponto desse que estou mostrando para vocês. Então, para você fazer um tratamento adequado, o mais importante é você ter um diagnóstico correto. E para um diagnóstico correto, uma boa avaliação do seu médico com um exame ginecológico adequado. Não é simplesmente, estou com HPV e você não coloca a paciente na mesa para examinar. Tem que fazer um diagnóstico apropriado. O Papa Nicolau, a colheita do exame de Papa Nicolau, tão conhecido, né, entre as mulheres, é fundamental para se começar o diagnóstico. Então, o médico vai lá, coloca aquele bico de pato, o espéculo, e no colo do útero ele colhe a secreção, ele colhe as células e passa essa secreção numa laminazinha, onde essas células, depois de uma coloração, que é a coloração de Papa Nicolau, vai ser interpretada no microscópio, vendo o aspecto das células normais. Aqui nós temos células normais, e aqui células apresentando algum grau de manifestação da infecção do HPV. E aqui já num grau de alteração já acentuado, já sendo considerado uma lesão pré-maligna. Depois que fez o Papa Nicolau e suspeitou-se da presença do HPV, necessário se fazer uma colposcopia, onde você vê o colo do útero através de microscópios, que é o chamado colposcópio, e utilizando reagentes, em que você vai ter aqui um colo normal. Esse aqui é um teste que a gente faz passando uma solução de iodo. Aqui um colo com inflamação, um colo com inflamação. Isso inflamação bacteriana ou infecção por fungo, que não tem nada a ver com HPV.
Aqui um colo com uma feridinha, uma feridinha, a feridinha já em fase de cicatrização, e aqui uma área que pode sugerir a presença do HPV. O HPV no colo do útero muitas vezes se manifesta por manchas brancas. E aqui já é um quadro, essa mancha branca no colo do útero, já um quadro já sugestivo de uma lesão precursora, uma lesão pré-maligna. Então, feito essa colposcopia, tem que se fazer uma biópsia para ter o diagnóstico final definitivo. Aqui já um colo muito feio, com um monte de verrugas nesse colo, e aqui já são casos de câncer de colo uterino. Já são casos que necessitam um tratamento já mais radical. Então, confirmou-se pela biópsia, onde um pedacinho é retirado, isso vai ser analisado por um médico especialista, e vai se ter o grau dessa lesão. Através deste diagnóstico correto, onde nós vamos ter um grau de lesão, nós vamos indicar qual o tipo de tratamento. O tratamento dessas lesões, na verdade, seriam dois tipos, a destruição ou a retirada. É muito importante a gente lembrar que o HPV não é tratado, não existe um remédio que eu dê para a paciente tomar, ou um remédio que eu aplique que vai destruir o agente, que é o HPV. Na verdade, o tratamento é para aquela doença que ele já provocou. Quem elimina o vírus do corpo é o próprio sistema imunológico. Então, a pessoa sendo saudável, você tratou aquela lesão, aquela doença, aquela casinha onde está o vírus, existe uma tendência de o vírus ir embora. Então, o vírus não é tratado. O que é tratado é a lesão que ele provocou. Então, nós podemos tratar essa lesão ou por destruição ou por retirada. E a destruição pode ser uma cauterização com o cautério, que é um ferrinho quente, ou o laser, que é uma outra técnica mais especializada que se utiliza. Pode ser usado aplicações de ácido, o ácido tricloracético, conhecido como ATA, remédios chamados podofilotoxina, 5-fluoracil, e existe um gel que é um estimulador imunológico, que é chamado imiquimod, o nome da droga. Sendo passada no tecido, estimula a imunidade daquela paciente para tentar eliminar aquela infecção viral. E a retirada da lesão pode ser retirar com bisturi, cortar, ou uma outra técnica que chama-se CAF, que é cirurgia de alta frequência, ou o próprio laser também tem um poder de corte. Tudo isso não tem muito valor se nós não trabalharmos com a imunidade dessa paciente. Porque o que eu falei, a gente está tratando a consequência da presença do vírus. Quem vai eliminar o agente é o próprio sistema imunológico. Então, é muito importante a gente trabalhar com isso aqui, ó. Melhora da qualidade de vida. Então, se a paciente fuma muito, oriente que pare. Por quê? Porque a nicotina diminui as células de defesa da região genital. Diminui o estresse, fácil falar, né? Em São Paulo, não estressar, não fumar, não usar droga. Usuária de maconha tem má evolução, usuárias de cocaína, dessas drogas ilícitas, elas costumam baixar demais a imunidade da paciente, a paciente não responde bem ao tratamento. Então, vida boa sim e alimentação saudável. Tudo que contenha muita vitamina A, são todos os vegetais e frutas muito amarelos e muito verde, é muito importante na eliminação da infecção viral. Então, aqui só para ilustrar, são casos onde a gente está tratando a lesão no colo do útero com ácido tricloracético, a gente põe lá a soluçãozinha e o tecido ele fica todo branquinho. Esse branqueamento significa uma destruição do tecido. Depois que destrói o tecido, espera-se que venha um tecido novo sem nenhuma doença. Aqui um outro caso, é um tratamento do colo do útero com cautério, com bisturi elétrico. Então, um ferrinho quente que a gente põe em cima da lesão e destrói aquela lesão. E esse caso aqui é um caso muito feio de uma criança HIV positiva que adquiriu da mãe no parto,